20º encontro, Catequese em Gotas, a liberdade da fé. Para que o ato da fé seja humano, o homem deve responder a Deus, crendo por livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra uma vontade a abraçar a fé, pois o ato da fé é por sua natureza voluntário. Deus de fato chama os homens para servi-lo em espírito e verdade. Com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não são forçados. Foi o que patenteou em grau máximo Jesus Cristo. Com efeito, Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum coagiu. Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que ela resistiam. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai assim os homens. A necessidade da fé. É necessário, para obter esta salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nossa salvação. Como, porém, sem fé é impossível agradar a Deus, diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E chegar ao consórcio dos seus filhos, ninguém jamais pode ser justificado sem ela, nem conseguir a vida eterna, se nela não permanecer aí até o fim. Mateus 10, capítulo 22 e o capítulo 24, 13. A perseverança na fé. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder este dom inestimavelmente. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate o bom combate com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 19. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que aumente. Ela deve agir pela caridade, diz a carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Se carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. A fé, começo da vida eterna. A fé nos faz degustar, como por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica. Meta de nossa caminhada na terra, veremos então a Deus face a face. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Tal como ele é, 1 João, capítulo 3, versículo 2. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Enquanto desde já contemplamos as bênçãos da fé como um reflexo no espelho e como se já possuíssemos as coisas maravilhosas que um dia desfrutaremos, conforme nos garante a nossa fé. Por ora, todavia, caminhamos pela fé, não pela visão, diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E conhecemos a Deus como que em um espelho, de uma forma confusa, imperfeita, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Luminosa em virtude daquele em que ela crê. A fé é muitas vezes vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte, parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. É então que devemos nos voltar para as testemunhas da fé. Abraão que creu, esperando contra toda esperança. Romanos capítulo 4, versículo 18. A Virgem Maria, que na peregrinação da fé foi até a noite da fé, comungando com o sofrimento de seu filho e com a noite do seu túmulo. E tantas outras testemunhas da fé. Com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é autor e realizador da fé, Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 2. Até o próximo encontro. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.